O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dando sequência ao estudo da Palavra de Deus no tema Personagens Bíblicos, com o pastor Afonso Chaves, vamos estar estudando o sacerdote Eli. O estudo de hoje, que nós iremos fazer, dando continuidade aos estudos anteriores, é ainda sobre os personagens da Bíblia. E hoje vamos estar estudando o sumo sacerdote Eli, cuja vida ou cuja história é encontrada no livro de 1 Samuel, desde o capítulo 1, e podemos dizer que, pela consequência da mesma história, avançando até o capítulo 7. Nós vamos primeiro lembrar que o povo de Deus, o povo de Israel, saiu da terra do Egito e esteve no deserto, quando Deus então, vivendo com o povo, tendo a morada sua com o povo, constituiu também o sacerdócio para ministrar no santuário, no tabernáculo, na casa dele, que era também uma tenda como as demais casas dos israelitas, porque habitavam em tendas no deserto por causa da peregrinação. Aquilo tinha que ser constantemente desmontado para a caminhada, numa nova parada montava-se e assim iam vivendo no deserto. E quando entraram na terra prometida, na Palestina, em Canaã, até que chegasse o tempo que Deus iria determinar em qual cidade estaria habitando definitivamente a sua morada, o seu tabernáculo, o povo peregrinava também nas cidades, em termos de culto a Deus, sendo que a cidade onde está sendo cultuado a Deus, onde estava levantado o tabernáculo, a tenda da morada de Deus, ali, ainda que na própria terra prometida, foi na cidade de Siló. Siló, não esqueçam, Siló serve de exemplo para nós, e depois nos profetas algumas vezes se cita as situações que envolveram o tempo do culto a Deus em Siló. Mas a nossa história é Eli, sumo sacerdote. No tempo que nós estamos fazendo menção agora, e já apresentando esse sumo sacerdote Eli em sua época, que é na mesma época de Ana, aquela Ana que vem ser depois mãe de Samuel, juiz e também profeta Samuel. Nós temos estudado anteriormente algumas vidas simples no meio do povo de Israel. Até consideramos que, de um modo geral, o povo estava em dificuldade, cada um fazia o que bem entendia, não tinha quem liderasse sobre eles. Como se escreve textualmente, não havia um rei. Havia um rei. E o rei sempre foi Deus. É que eles não atentavam para a presença de Deus com eles. Mas no meio do povo simples, vemos exemplos gloriosos de pessoas que têm fé em Deus e vivem na sua vida simples, a forma digna que glorifica a Deus. É o caso de Noemi, é o caso de Ruth e agora, dentro desta época, Ana. Mas nosso estudo é o sumo sacerdote Eli. Estamos vendo a época. No capítulo 1, nós temos no verso 9, quando falamos ou encontramos a história de Ana, a citação no verso 9 deste nome Eli que aparece a primeira vez. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Só isto. Ana indo ao templo
para apresentar a Deus as suas questões, e ali se encontrava, parece que de costume, o sacerdote Eli assentado numa cadeira ali no templo. A atuação primeira do sacerdote Eli é estar observando Ana quando esta orava. Até a teve por embriagada, porque Ana orava sem pronunciar palavras audíveis. Então somente mexia com os lábios, porque sua oração mais era no seu interior, no seu pensamento. Mas quando questionada, ela responde ao sacerdote Eli, que estava ali lançando diante de Deus toda a sua vida, a sua amargura. E então Eli ajudou-a, vamos dizer assim, fazendo parte daquele momento de fé de Ana, abençoando a ela, na expressão que podemos ler no verso 17 do capítulo 1 de 1 Samuel, quando disse assim: então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Aí encontramos os primeiros momentos em que fazem referência ao sacerdote Eli, constantemente no santuário, em Siló, observando as pessoas que vinham cultuar a Deus, aqui entrando naquele processo de fé, somando-se à fé de Ana, naquela súplica que ela fazia a Deus. Nos correr dos dias, vamos ver outra vez citação de Eli, quando Ana, a mesma Ana, retorna, já com o filho no braço, que é Samuel, e entrega para Eli, o filho, ainda muito criança, apenas desmamado, entrega para ele Samuel. Olha, uma mãe renunciando ao seu filho único, aquela que era antes estéril, entregando seu filho, e confiou a Eli na casa do Senhor. E Eli, tudo indica que é aquele que vai agora estar como tutor da criança chamada Samuel. Samuel vem ser um grande profeta, juiz em Israel. Não diz a palavra sobre a sua influência e mais detalhes sobre a vida de Samuel, mas Samuel cresceu diante dos olhos do sacerdote Eli. Inclusive, a primeira experiência de Samuel com Deus foi com o sacerdote Eli, orientando. Quando Deus clamava a Samuel, chamando-o por nome, e ele não entendia que era Deus chamando a ele. Ele corria para saber: Eli, me chamaste? Eli, agora você me chamou, eu ouvi. Até que o próprio Eli percebeu: não, é Deus que quer falar com o menino. Então instruiu ele: quando você for outra vez chamado, então você diga assim, respondendo, orientou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Uma palavra simples, mas útil, uma orientação adequada para um jovem chegando aos primeiros conhecimentos de um contato e também de um diálogo e de ouvir a chamada, atender a chamada de Deus. Eli. A história, se pudéssemos continuar, seria bonita em Samuel. Deixa para outro dia o Samuel. Vamos voltar ao Eli, que é o alvo nosso. Se Eli era esse sacerdote que, por essas expressões, pode-se dizer que era um homem de Deus, que cuidava bem das coisas de Deus, tinha entendimento das coisas de Deus. Entretanto, aparece um outro lado da história que não é nada bom. E isso vamos encontrar no capítulo 2, no verso 12, a partir daqui. Eli, tudo bem até agora, mas diz o verso 12: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor.
não conheciam a Jeová, ou a Yahvé, o Deus que é e que diz para Moisés: eu sou o que sou. Esta expressão de Jeová ou Yahvé. Mas atentem a esse particular: os filhos de Eli eram filhos de Belial. Misericórdia. Filhos de um sacerdote, de um sumo sacerdote, sendo chamados filhos do diabo. Que coisa terrível. É isso possível? Aqui está a citação, para nós atentarmos, os jovens em especial, que por serem filhos de pais crentes, pais fervorosos, pais abençoados, isso não é suficiente para dizer que conhece a Deus, que de fato é crente, ou evangélico, ou pentecostal. Cada um precisa da sua experiência com Deus. E estes homens, diz aqui que não conheciam a Deus, eram filhos do diabo. Em que manifestava-se este fato? O verso 13 vai dizer: mas estamos estudando os filhos de Eli ou Eli? Aqui vamos perceber por essa história que os filhos vão ter uma atuação que vai implicar na vida do próprio pai. Porque o verso 13 diz: porquanto o costume daqueles sacerdotes, eles eram sacerdotes. Filho de sacerdote era sacerdote. Pela lei era. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Vamos explicar esse ponto. No passado, para o culto a Deus, para a oferta a Deus, a lei em Levítico, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, de uma forma especial, temos instruções de como trazer ofertas ao Senhor e quais são as ofertas que seriam aceitas por Deus. E ali temos, dentro das ofertas, a citação de sacrifícios, ofertas de manjares ou alimentos, que eram trazidos ao Senhor. Alguma dessas ofertas não se podia tocar, não podia ter participação, como por exemplo o holocausto, onde o animal era totalmente, depois de imolado, consumido sob o fogo no altar. Dele só sobrariam as cinzas. Mas do sacrifício para expiação do pecado, o sacerdote deveria comer daquela carne alguma coisa. Isso deve ter os seus significados, que não é o momento para nós, mas seria como ter consigo tudo aquilo e consumido ali mesmo no santuário, não poderia sair para fora. Há coisas que nós temos que trazer conosco e não pode ser levado para fora do santuário. É segredo nosso com Deus. E o que não se consumisse no alimentar-se, deveria ser consumido no fogo. Como também havia a oferta, por exemplo, de manjares, alimentos, em bolos, em farinhas, etc. E que o sacerdote oferecia a Deus, mas dele era destinado uma porção para a sua manutenção. Como também, em especial, o sacrifício pacífico, aí temos que uma parte era consumida sobre o altar, como a parte do Senhor, uma parte do sacerdote que fazia o trabalho de assistência ou ministração do ritual, outra parte que era para a classe sacerdotal, para as famílias dos sacerdotes sobreviverem, e o restante era para o ofertante se confraternizasse na presença de Deus e dos ministrantes,
num tempo da sua adoração a Deus. Então observa que é como, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, é como um jantar oferecido pelo ofertante a Deus, em que estavam participantes, todos ligados àquela pessoa ofertante, chamado sacrifício pacífico. No caso dos levitas, ou melhor, dos sacerdotes, a porção do sacrifício pacífico era o ombro direito e o peito. Diz a palavra que isso aí era a porção obrigatória do povo de Israel para com os sacerdotes. Mas aqui dentro do nosso texto, os filhos de Eli, como sacerdotes, não obedeciam à lei. Eles faziam diferente. Eles chegavam nas pessoas que estavam lá assando, cozinhando as suas carnes dentro daquele cerimonial, vamos dizer, dentro daquele jantar na presença de Deus. Eles iam metendo o garfo no vasilhame do israelita que vinha sacrificar a Deus e pegava a porção que ele queria. Está certo isso? Não. A porção já era definida. Eles tomavam o que queriam. Esta expressão que lemos, o verso 15, aí mesmo no capítulo 2 de 1 Samuel, conta: também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Verso seguinte: dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a has de dar, e se não, por força a tomarei. Porque também tem esse outro detalhe: sangue e gordura o povo de Israel não deveria comer, era a parte que pertencia a Deus. A carne não poderia ser comida crua, com a sua gordura, com o seu sangue. E esses homens faziam tudo errado. E o povo insistiu: não, deixa só fritar a gordura, aí você leva o que você quiser. Eles diziam: não, queremos crua. Se não der, a gente toma pela força. Imagine, irmãos, no meio de um culto nosso aqui, todo mundo fervoroso diante de Deus, e alguém começa a roubar os irmãos, a título de santidade e direito ministerial. Misericórdia, que situação difícil. Quantos dos irmãos ficariam na igreja? Então a situação, vamos imaginar assim, era terrível. O povo vindo de todos os lugares para cultuar a Deus, que era em Siló, não tinha outro lugar para cultuar a Deus. Não havia um templo de Deus em cada bairro, em cada cidade. Era só em Siló, é a lei de Deus. Um templo só, um lugar só de culto a Deus. E chega lá, tanta confusão, tanta falta de reverência, tanta profanação, tanto desrespeito, tanta opressão. O que diz a palavra assim? Verso 17: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor Deus. Misericórdia. Que situação difícil. Foi isso que deu. O povo, vendo aquela atuação dos sacerdotes, filho do sumo sacerdote, que era tudo contra a lei, o que a lei dizia, eles faziam diferente. Desrespeito às pessoas, transgressão contra Deus, irreverência, falta de temor, mau testemunho, tanta coisa na casa de Deus, a título de direito ministerial. E o povo assim passou a desprezar a oferta a Deus. Imagina que situação. Pergunto: quantas pessoas foram contaminadas com isso? Poucas? Muitas? Todo Israel? Aí mesmo no capítulo 2, voltemos agora a Eli.
Deus está vendo toda esta situação. Deus está vendo. E Deus fala com Eli sobre isto. Eu vou citar um ponto anterior, ainda aqui mesmo no capítulo 2. Por pouco eu não salto também. No verso 22 temos uma infeliz narrativa. Ou infeliz ou triste. Mas Deus deixou aqui para estar observando como grave era a situação na cidade em que estava a casa de Deus. Ali, junto à casa de Deus. Diz a palavra assim: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Misericórdia! Não é horrível? Já estava ruim, ficou pior. Ficou pior. Desrespeito, valendo-se da posição, talvez, vamos dizer, na linguagem hoje, flertando com as moças que vinham à igreja, colocando a linguagem de hoje. Horrível, horrível, horrível. Filhos do sumo sacerdote. Eli estava ouvindo o que eles faziam. E olhem a censura de Eli para seus filhos. Verso 23. E disse-lhes Eli: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Ele entendeu e mostrou a gravidade. Estão fazendo que o povo de Deus transgrida. Mau testemunho, ensinamento errado. Nós temos em Levítico, irmãos, muitas passagens, muitas citações da parte de Deus para os sacerdotes, Muitos cuidados. E o Senhor reiteradamente dizia: ser-me-eis santos, porque eu sou santo. E santificareis o meu nome no meio do povo de Israel. Tanto que a recomendação para os sacerdotes era um pouco mais grave, apertada, do que para o povo propriamente dito. E é o correto. Porque aquele que ministra, aquele que está fazendo a mediação entre Deus e os homens, esse que representa a Deus deve ser melhor do que os outros homens. E eles estavam desatentos a isso, de fato não conheciam, não respeitavam a Deus. Porque agindo dessa forma, eles não estavam santificando o nome de Deus diante do povo, ao contrário, eles estavam blasfemando de Deus diante do povo. É como se dissesse para o povo que estão fazendo bobagem, tolice, ou então Deus, uma coisa qualquer. Não tendo respeito? Diz ainda Eli aos seus filhos no verso 25: pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor Deus, quem rogará por ele? Quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olhando isso aqui, pode-se dizer que Eli censurava, não concordava, não apoiava os seus filhos. Mas o Senhor fala com ele. Logo no verso 27, desse mesmo capítulo 2, diz que veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Não vou ler todo o verso 28. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote. Deus está dizendo o quê? Que já desde o passado
A tribo de Levi foi privilegiada, porque Deus escolheu uma tribo entre as 12. A família de Arão foi privilegiada, porque Deus a escolheu para que dela fossem tirados os sacerdotes, dentre muitas famílias em Israel. E Eli estava nesta beneficência de Deus, nessa escolha de Deus, nesse privilégio. Mas ele não estava correspondendo com Deus conforme a bondade de Deus para com a sua tribo e sua família. Agindo desta forma, de jeito nenhum. No verso 29, Deus continua a falar: por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? Atenção ao que diz em seguida: e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Usando uma expressão nossa, irmão, Deus está dizendo algo assim: por que você dá chute contra as minhas coisas sagradas? Aqui diz: dá coices. Chuta, despreza, abomina as coisas santas de Deus. Por quê? Você está honrando mais a seus filhos, olha a palavra que o Senhor disse, do que a mim. Mas ele não censurou? Censurou, mas tudo mostra que a sua censura não passava de palavras. Palavras evasivas, palavras sem força, palavras sem atuação, palavras que na verdade não estavam corrigindo nada. E voltando a Levítico, nas prescrições de Deus para o povo de Israel, em especial para os sacerdotes, nas transgressões dos sacerdotes, eles deveriam ser excluídos, extirpados, lançados fora do povo de Deus. Não sei como ele poderia fazer isso, mas eu creio que poderia fazer. Mas não fez. Deixou os filhos viverem em continuidade no mesmo ato, que fazia com que todo Israel desprezasse as coisas de Deus e viesse também a pecar. Uma falta que parece ser simples, de um homem, 2 homens, mas o negócio está indo longe. No verso 31, Deus já dá a sentença para Eli: eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Começa o castigo agora, a censura de Deus. Deus vai cortar a casa de Eli. Verso 32: e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Continua ainda. Vou ler mais esse verso 33. O homem, porém, que eu te não desarraigar, cortar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Deus honra, irmãos, as cãs. Deus tem um cuidado todo especial aos irmãos de cabelo branco, mas andando eles também no temor do Senhor. E aqui ele, ainda que sacerdote, ainda que conhecendo as coisas de Deus, não estava com as cãs, com sua velhice, sua idade avançada, no temor, no cuidado das coisas de Deus. Não estava. Então Deus vai estipar esta honra da casa dele de ter homens de idade avançada. Continua a palavra, verso 34, Deus dá um sinal: e isto te será por sinal, a saber,
o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Pronto. No passado, irmãos, quando ainda era sumo sacerdote Arão, no princípio da vida de ministério dentro da tribo de Levi, ainda no deserto, 2 dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, filhos do sacerdote, não comportaram direito, levando fogo estranho para dentro do santuário. O fogo deveria ser levado para o santuário, para os rituais, deveria ser fogo do altar do holocausto. Isso significa que do sacrifício de Jesus é dali que sai fogo nas coisas de Deus. Eles trouxeram um fogo diferente. É de Jesus crucificado no altar que vem todas as bênçãos e poder de Deus. Mas eles foram buscar fogo diferente. E esses 2 filhos de Arão, irmão de Moisés, morreram na hora. Entretanto, com Ofni e Finéias, Deus não os matou na hora. As coisas foram ficando. Agora existe uma promessa que os 2 vão morrer no mesmo dia. Deus se demora. Por que será que Deus se demora? Quando com aqueles outros 2, Nadab e Abiú, foi tão rápido. Mas continuemos. Dentro desta palavra de um profeta, de um mensageiro que veio a Eli, tem uma palavra bonita que não vamos perder, vamos guardar, para sabermos como Deus tem providência para tudo. Deus tem remédio para tudo. Deus tem os seus instrumentos para a restauração do povo, daquilo que está caído. Porque diz no verso 35, e eu, Deus falando, suscitarei, levantarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Que bonito, que benção. Esperança, irmãos. Esperança para aqueles que às vezes parecem tão isolados. Só sobrei eu, dizia Elias. Todo Israel se desviou. Nunca pense acima, nunca. Deus tem os seus. Sejam deles. Permaneça sendo. Ainda que tudo ao redor esteja ruim. Falta de respeito a Deus, irreverência, transgressões, pecados, blasfêmias, escândalo de toda sorte. Permaneça fiel a Deus. A palavra que Isaías trazia da parte de Deus continuamente: dizei ao justo, bem lhe irá, bem lhe irá. Ainda que se pareça ser único em todo o Guaratinguetá, em todo o mundo, em toda a existência atual, continua fiel. Continua. Não se deixe levar por outros que andam erradamente. Permaneça fiel. Vai ter a recompensa de Deus sem falta. É a expressão de Deus por Malaquias. Então vereis naquele dia, porque haverá este dia, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Está bom. Então Deus levantaria um sacerdote fiel. Quem seria ele? Tanta gente depois nós vemos fiéis. O próprio Samuel, que está crescendo nesta época. Observe. Se fosse para Samuel copiar o exemplo que tinha ali na casa de Eli, era mais um. Mas criando no meio da podridão daquela família, permaneceu sem se contaminar. Olha, irmãos, não é questão de que todos que estão ao nosso redor estejam ruins que a gente vai ficar ruim, não. Não. Pode sair lírio no brejo também, viu? Uma flor bonita para a glória de Deus. Vamos ser assim.
Deixa o mundo em corrupção e crescendo mais nas suas trevas. Vamos ser totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Mas deixemos esta palavra, que pode falar tanto desse sacerdote que Deus colocaria diante dele, citando tantas pessoas e o próprio Jesus, que talvez não seja dele que seja falado aqui, porque diz que andaria diante do seu ungido. Mas caminhemos, não vamos ficar em especulação quem poderia ser mais um pouco. Continuando em frente. Os dias vão passando. Os filhos de Eli deveriam estar comportando da mesma forma, e o Eli da mesma forma também. Vendo e ouvindo os filhos fazer errado, se fazia alguma coisa era trazer algumas palavras, e ficava desse mesmo tamanho. E a transgressão continuava, e o povo aprendia o desrespeito a Deus, e com isso também desprezava as ofertas a Deus. Seria como desprezar o culto a Deus, desprezar a Santa Ceia do Senhor, desprezar tanta coisa que poderia ser colocado como modelo no tempo de hoje. Deus então fala mais uma vez a Samuel, e desta vez Deus fala outra vez a Eli, desta vez através do jovenzinho Samuel, que estava ali crescendo. Daquela forma começou Deus a falar com ele, como eu disse para os irmãos no início, chamando a Samuel por nome, mas ele não compreendeu que era Deus que o chamava. Atendia toda vez a Eli como se fosse Eli, até que Eli o instruiu, dizendo que era Deus quem o chamava, que ele deveria responder então para Deus: Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus então falou com Samuel a respeito do que estava para falar ou fazer. Falou com Samuel o que estava para fazer, coisas tremendas. Vamos ler aqui no capítulo 3, verso 11. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambas as orelhas. Deus ia fazer uma coisa que só de ouvir ia espantar, fazer as pessoas balançarem as orelhas. Verso 12: naquele mesmo dia suscitarei contra ele, contra ele, o sacerdote, tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Verso 13: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Aí, vou repetir para vocês entenderem a falha de Eli, bem expressa aqui, como foi expressa no outro verso, quando diz: honras mais a teus filhos do que a mim. Quem amar mais a seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, a seus filhos, etc., mais do que a mim? O verso 13, vou repetir então: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então aquelas palavras que ele dizia para os seus filhos, no julgamento, na balança de Deus, não passou como sendo repreensão. Não foi tido como repreensão,
correção, orientação. Não. Deus não viu isso nele, em Eli. Observe a falha de um homem. Podia ter fé, podia conhecer a Deus, podia ser constante na obra de Deus, mas aqui tem uma falha. E uma falha que pode ser coisa boba de um pai para os filhos, mas a implicação era em todo Israel e diretamente contra Deus. Bom, esta palavra dada a Samuel foi de noite. De manhã cedinho, Samuel levanta, Eli já está lá de prontidão esperando por ele. E Eli faz questão de saber: qual foi a palavra de Deus para você, Samuel? Conta-me tudo, não me esconda. E Samuel, o jovenzinho, contou tudo, letra por letra, do que Deus ia fazer. Irmão, se o irmão tivesse numa falta, se a irmã tivesse numa falta, numa falha diante de Deus, e Deus falasse alguma coisa de sentença contra a sua vida, contra a sua família, o que você poderia fazer ou deveria fazer? Tem recurso? Tem saída? Tem escape? Samuel falou tudo ao sacerdote Eli. Verso 18 diz assim: então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, observe o que Eli disse: é o Senhor Deus, é Jeová, faça o que bem parecer aos seus olhos. Que acham os irmãos desta palavra de Eli? Parece que ele também não temia o castigo de Deus, nem fazia conta. Se Deus fala alguma coisa de repreensão, de castigo, ele deixa por isso mesmo. Era o momento mais fácil de lançar-se no chão e pedir misericórdia. Quem sabe ainda há esperança, ou diminui um pouquinho. Mas não, é o Senhor, faça o que bem lhe parecer aos seus olhos. Não lutou por bênção nenhuma, não fez como Jacó, que lutou pela sua bênção. Deixou por isso mesmo. É Deus, faz o que ele achar por bem. Ai, irmão, eu acho que esse caminho não é bom não, né? Deus, é Senhor, Ele vai fazer o que tem que fazer, mas a gente pode pedir pelo menos misericórdia, não podemos. Alguma vez Deus não ouviu uma súplica? Alguém que chegasse a Ele em arrependimento? Quantos exemplos, pessoas que transgrediram terrivelmente, correm ao Senhor, e o Senhor, diferente de todos os homens, não mede, não soma todas as transgressões pelo tempo, mas aceita o arrependimento e perdoa. E Eli ficou nessa palavra: Ele é Deus, faz o que bem entender. Parece fé, parece submissão, parece mais indiferença. Um descaso pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pelo juízo de Deus, pelo castigo de Deus. Coisa terrível cair na mão do Deus vivo, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele não temeu nada. Na linguagem de hoje, não está com medo do inferno, do juízo final, do lago de fogo, da morte, da vergonha, da desonra. Oh, meu Deus, o sacerdote ele acorda, ficou por isso mesmo. Não, que não sejamos nunca assim, nem no pouco. São as misericórdias de Deus a causa de nós não sermos consumidos. Quantos exemplos? Até Acabe bagunçou com Israel, fez tristezas, quase que uma destruição total naquilo que diz respeito ao culto a Deus no próprio Israel, casado com a tal da Jezabel. Ele se humilhou, nem suplicou a Deus, só se humilhou, mostrou-se humilhado, arrependido, triste, talvez nem arrependido. Parece que a expressão mostra mais uma tristeza pelo que havia de vir de mal na casa dele, quando Deus também falou de um castigo na sua casa. Deus chamou Elias e falou: está vendo como que Acabe se humilha?
Olha, ele se humilhou. Tá bom, então eu vou aliviar um pouquinho. Não vou trazer isso nos seus dias. Acabe nem ousou pedir nada a Deus, mas só pela humilhação com que passou a viver, a tristeza do castigo de Deus já estava determinado. Deus poupou ele. Não vai acontecer nos dias dele. Não vai acontecer. Olha que Deus, perdoa, irmãos, a minha expressão, que Deus me perdoe também. Parece que quando alguém se humilha, alguém se abate, Deus fica com dó. É como se Deus fosse um pouco, na linguagem nossa, perdoa, só para nós aqui, um pouco mole. Deus não é mole, é um rochedo, é uma fortaleza, diz Naum, mas conhece os que o temem. Ele é sublime e poderoso, mas está perto daquele que é humilde de coração. Deus não é mole, Deus é justo, bondoso. Por isso que Moisés chegou a dizer também, grande em misericórdia e beneficência. Mas parece que ele não sabia esse capítulo das coisas de Deus, não. Esqueceu esse capítulo e ficou indiferente. Pronto, vamos entrar agora no capítulo 2, capítulo 4, verso 2. Estamos falando de Eli, e a situação de Eli não é bem da pessoa dele diretamente, mas da sua atuação para com a família, e descaso também para com a obra de Deus, em implicação dos maus procedimentos de seus filhos, para com o nome de Deus, para com o povo de Deus. Isso foi terrível. E no capítulo 4 começa a vir o desastre. Porque o verso 2 fala que os filisteus vêm para a guerra contra Israel. Os filisteus sempre se levantavam, continuadamente se levantavam contra Israel para a guerra. Fazem uma guerra. E nessa guerra Israel perde, ou nesta batalha Israel perde. De Israel, diz o verso 2, que morreram no campo 4.000 homens. 4.000, é pouco ou é muito? 4.000. Por que Israel perdeu? Por que Israel perdeu? Por que Israel perdeu? Por causa da transgressão. Mas a transgressão é de Ofni e Finéias? Sim, é de Ofni e Finéias. Mas também já deveria ter transgressão no coração de muitos, pelo mau testemunho que não souberam rejeitar e continuar sendo fiéis a Deus. Exato. Que caiam 1.000 do teu lado, 10.000 à tua direita em transgressão, mas você fica firme. Esta pergunta que eu fiz foi a que eles fizeram. Por que o Senhor deixou a gente perder a guerra? Voltaram para Siló, os sobreviventes da batalha, e pediram a Eli, olha, nós perdemos a guerra, porque Deus não estava conosco. Então eles entenderam, Deus não estava com eles. Manda para lá agora, vão de novo para a guerra, mas agora nós vamos com a arca do concerto de Deus. Agora sim, agora nós ganhamos a guerra, se Deus for conosco. Mas eles estavam levando Deus com eles? Colocaram a arca nos ombros de Ofni e Finéias e mais alguém, e foram para o campo de batalha, o exército e a arca de Deus levado pelos sacerdotes. E dos 4, 2 eram os 2 filhos de Eli. Agora eles vão ganhar a guerra? Deus foi mesmo no ombro daqueles homens? Deus é objeto? Deus é um objeto qualquer que alguém considere sagrado, até mesmo o livro de uma Bíblia? Isso vira amuleto, vira idolatria. E observe, irmãos, um ponto aqui interessante nas Sagradas Escrituras, que quando o exército de Israel viu chegando a arca do concerto de Deus, feita naquele tempo de Moisés, para estar com eles na guerra, o verso 5 do capítulo 4 diz, e sucedeu que vindo a arca do concerto do Senhor Deus ao Israel, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Deve ter sido um culto pentecostal. Bastante barulho,
Perdoa, Jesus, falar assim. Perdoa meus irmãos falar assim. Deve ter tido muita coisa, irmão. Pulo, dança, grito, aleluia, glória a Deus. Deus estava presente? Interessante, a terra tremeu com o júbilo deles. Os filisteus ouviram o barulhão de alegria e começaram a indagar, espionar o que está acontecendo. Veio a resposta: a arca do Deus de Israel veio. Aí eles botaram a mão na cabeça: ai de nós. Isso disseram os filisteus. O Deus que feriu a terra do Egito veio ao campo de batalha. Eles conheciam da história do Deus que libertou Israel da terra do Egito, mas Israel não sabia não. Aí os filisteus começaram a falar um com o outro assim: ó, nós estamos perdidos, vamos lutar mais para ver se a gente consegue vencer esta, porque agora o caso é difícil, porque nunca se ouviu tal que os deuses descessem a um campo de batalha. Os filisteus estavam estremecidos de medo, mas em vez de desanimar, não, tomaram mais ânimo. Trava-se a guerra. Qual foi o resultado? Perderam. Israel perdeu outra vez. Quantos morreram no campo de batalha? Diz o verso 10. 30.000. Piorou. Isso mostra que Deus não estava com eles. Aquele culto, aquela alegria não era do Espírito de Deus, era da carne. Barulho, pulo, alegria, irmãos, tem que ver se é de Deus mesmo ou não. Pode ser, mas pode não ser. Aqui está um exemplo de que não era. Estremeceu tudo, mas Deus não estava no negócio. Tanto que foi pior. Em vez de morrer outros 4.000, não, morreram 30.000. Precisamos atentar para essas coisas, irmãos. Às vezes a gente engana nós mesmos. Nós não podemos deixar nos enganar. Precisamos estar atentos. Não o que vê aos nossos olhos, mas aquilo que Deus de alguma forma coloca em nosso coração e nossa mente. As aparências. Verso 11 diz: e foi tomada a arca de Deus. Que vergonha! A arca foi tomada. Eles achavam que Deus é arca? Deus não é arca, não. A arca tem símbolo de coisas de Deus, mas não é Deus. Hoje tanta gente pegando coisas que representam a Deus para estar cultuando, como se tivesse virtude nos objetos símbolo. Não há virtude, irmãos, no azeite. Perdoa-nos. Fala dessa forma, mas o poder está em Deus. O azeite é só figura. Figura do Espírito de Deus que atua. Não é o óleo, não é o azeite que atua. É o Espírito de Deus. Como também a Bíblia não tem poder para expulsar demônio. Não, é a palavra de Deus em nós. Sim, que dá liberdade para o Espírito de Deus atuar por nós, numa palavra de repreensão aos demônios. Não é sal grosso que espanta demônio. Não é ramo de arruda que espanta demônio. Não é um pedacinho da oliveira ou da cruz de Jesus, da oliveira de Getsêmani ou da cruz usada no Calvário. Não. Esses são objetos, irmãos, que viram amuletos. Se alguma coisa é lícita e tomado como figura por Deus, ou dado por Deus a nós como figura, o poder não está no objeto, está sempre em Deus. Pronto. E conclui ainda mais um pouquinho. E Eli e Ofni, aliás, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Cumpriu-se aquela palavra, morreram no mesmo dia. E os dois morreram. Sempre na batalha sai alguém para dar informação. Chega o mensageiro lá em Siló. Naturalmente, pelo caminho que ele vinha vindo, ele ia falando para o povo o que tinha acontecido. E começou a haver um tumulto, uma agitação na cidade de Siló. Eli percebeu que o negócio estava agitado. Começou a perguntar: o que está acontecendo? O que está vendo? Até que o mensageiro chegou para dizer as novas.
Nova, mas triste. Não é boa nova, triste nova. O que aconteceu? Seus filhos ali, Ofni e Finéias, morreram. Vamos dar um espaço. Dá um espaçozinho. Os irmãos também aí. Qual foi a reação de Eli? Parece que aquela frieza dele, indiferença, permaneceu. Mas também diz o mensageiro, a arca de Deus foi tomada. Aí sim, nesta mensagem, ele se abala. Diz a palavra, que ouvindo falar, no verso 18, e sucedeu que, fazendo o mensageiro menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Parece que pelo menos isso tem de bom nele, né? O que mais o abalou não foram os filhos serem mortos. O que foi mesmo? A arca de Deus ser tomada. Bem que disse Deus a Samuel, vai retinir as orelhas de quem ouvir isto. Ouvir sobre o que eu vou fazer. Mas continua ainda, irmãos, verso 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida. Mais uma coisa. Ela estava grávida. Aí começou a ouvir a notícia. Morreu o esposo. Morreu o sogro. Israel perdeu a guerra. A arca de Deus foi tomada. A mulher entrou em trabalho de parto e gerou ou deu à luz o filho naquele momento, naquela angústia, naquele abalo que lhe veio. E por causa desta situação diferenciada fora do tempo, vamos dizer assim, entre aspas, a mulher estava morrendo. Estava morrendo. Dando à luz o filho e morrendo. As parteiras queriam animá-la. Oh, você está tendo um filho. Você vai ter esse filho. Mas ela nem queria ouvir mais. E deu para o filho um nome. Qual o nome do filho da mulher de Finéias? E acabou. O que significa? Foi-se a glória de Deus. Porque a arca foi tomada. E acabou. Fácil de guardar, né, irmãos? Porque acabou, né? Acabou a glória de Deus. Quanto desastre na família num dia só. Quanto desastre. Que perda para Israel. De fato, a glória de Deus foi-se. Só que talvez tivesse percebido por causa da arca ser tomada, mas a glória de Deus já tinha ido embora há tempo. Lendo Ezequiel, nós vemos uma situação em que o Espírito de Deus leva Ezequiel para ver as coisas erradas no tempo de Ezequiel, mostrando tanta transgressão em Jerusalém e na própria casa de Deus. É por causa disso, é por causa disso, é por causa disso que está acontecendo, que vem os desastres. Ezequiel viu tudo. E viu também quando os querubins levantaram as asas, começaram a voar, e diz que a glória de Deus foi-se de Jerusalém. Não é a arca, não. Não é o templo que foi destruído depois, não. Aqui em Siló o templo também vai ser destruído, a cidade vai ser destruída, tudo vai ser destruído. Mas a glória de Deus não é a arca. A glória de Deus já tinha ido embora, o Espírito de Deus já tinha ido embora, porque não havia mais ambiente para Deus. Por isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Por isso que diz também em outro lugar, guarda o bom depósito. Irmãos, para o Espírito de Deus sair de nós, não é por doença, não é por desemprego, não é por dor, não é por enfermidade. Só tem uma coisa que tira o Espírito de Deus de nós. E esta coisa é chamada iniquidade.
transgressão, pecado. Pode estar tudo ruim na sua vida, mas Deus não te abandona. Só não pode ter uma coisa na sua vida, ainda que apareça que vem com um gostinho bom, o tal do chamado pecado. Pecado, transgressão, injustiça, iniquidade, tanto nome. Não pode haver. Havendo, aí o Icabô aparece. Vai-se a glória de Deus. Mas na verdade já vai antes. A consequência se vê depois. Pronto, irmãos. Poderíamos encerrar aqui, porque ele morreu, acabou. Mas a repercussão é muito maior, irmãos. Não parou ainda. Só para nós percebermos a santidade de Deus, o poder de Deus, que Deus sabe fazer o seu nome ser glorificado, ainda que os que eram para fazer isto não fazem, o próprio povo dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos assim, né, irmãos? Que nós possamos estar glorificando a Deus, não é dizendo glória a Deus com a boca, mas fazendo com que Deus seja glorificado pela nossa vida, pela forma de vivermos, de comportamento, de conduta. Como disse Jesus, sede sal, sede luz, que os homens vejam esta luz e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como é feito isso? Porque os filisteus levaram a arca. Levam a arca e colocam no templo do Deus deles. Seria aquilo como um trunfo de guerra. O Deus de Israel prisioneiro na casa do nosso Deus. Um ídolo. Dagon. Colocaram a arca ali e foram embora para casa descansar, festejar a vitória. De manhã cedo vêm os sacerdotes para o templo de Dagon, da idolatria. E o que eles acham lá? O Dagon, pedra, ou pau, ouro, ou ferro, não sei de que era feito o material, deitado, prostrado diante da arca de Deus. Deus estava dizendo para os filisteus: vocês ganharam a guerra, destruíram o povo, mas eu continuo sendo Deus. Imagem de escultura não tem poder, não tem vista, não tem voz, não tem audição, não pode fazer nada. O sacerdote Mactipressa levantaram o Deus dele, colocaram lá no andor e passou aquele dia. No outro dia vem de novo os sacerdotes para o templo e encontram agora o seu ídolo numa situação pior. Porque diz o verso 4: e levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon, e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. Deus estava mostrando aos filisteus: se Deus não é nada, é sem cabeça e sem mãos, não pensa e nem pode atuar. Pronto. Aí os moradores daquela cidade pediram socorro de outra cidade. Leva o Deus de Israel para vocês aí, que aqui está fazendo muito mal para o nosso Deus. Mas chega na outra cidade, Deus fere com pragas e mais pragas, e até doenças nas partes vergonhosas das pessoas. Aquela cidade fica com pavor e manda para outra cidade, e sucede a mesma coisa, até que por fim se reúne e fala: vamos dar um jeito nisso, vamos devolver o Deus de Israel para eles, que aqui só está trazendo desastre. Interessante, irmãos, essas coisas. Ao mesmo tempo que entendem, ao mesmo tempo não compreendem que o Deus verdadeiro era aquele, era mais forte que o Dagon deles, era para eles se converter a Deus. Que cegueira, que falta de raciocínio, que falta de inteligência. Reúne-se, decidem certo, devolvendo a arca do jeito que tinha que ser e tudo mais, mas não se converteram a Deus. Irmãos, vamos pedir a Deus para dar um coração nosso que entenda, né? Que veja a mão do Senhor operando. Por isso que no tempo de Jesus, até no tempo de Jesus,
no meio do povo de Deus, ou pelo menos chamado povo de Deus, Israel, Deus fazia milagres e mais milagres, e o povo atrás de Jesus, olhando, até talvez dando uns glória a Deus, mas o coração não estava ligado com Deus. Foram por quê? Seguiam a Jesus por quê? Por causa dos milagres? Ou por causa do pão que comiam? Triste, irmãos, quando alguém segue a Deus por temor. Nisto não é bom, porque o amor não está aperfeiçoado. Triste quando alguém segue a Deus pelas bênçãos que precisa. Tanta coisa assim. Será que não existe isso entre nós? Que não existe. Bem mais precioso é o abençoador e não a bênção. Melhor é o presenteador do que o presente dado. Melhor é a fonte das águas do que a própria água. Devolveram a arca de Deus. Interessante, eles colocaram a arca num carro de bois ou de vacas que estavam isolados, que foram isoladas dos seus bezerros, e deixaram solto para ver o que ia acontecer. Toda vaca, toda mãe que está fora do seu filhote, para ela o máximo na vida dela é o filhote. Não é assim mesmo? Mas aquelas vacas foram mugindo, gritando, no seu som característico, dirigindo-se para a terra de Israel para entregar a arca de Deus. Nem se incomodaram que os bezerrinhos ficaram para lá. No capítulo 6, a partir do verso 13, nós temos esta situação agora. A arca devolvida a Israel. A cidade de Bet-Semes tem o privilégio. Será que é privilégio? A honra. Será que é só honra? E só privilégio? Ou a responsabilidade que muitas vezes as pessoas não colocam? De ter com eles a arca do Deus de Israel. Eles se alegram. Eles se alegram. Vendo a arca devolvida, muito bom. Mas observe o coração do povo. Observe como o povo está. Porque diz a palavra aqui, no verso 19: e feriu o Senhor Deus os homens de Bet-Semes. Por quê? Continua a palavra. Porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. E Deus os feriu, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Eu não estou entendendo muito bem, ou estou entendendo? Primeiro 4.000 mortos, depois 30.000 mortos, e se não bastasse agora foram 50.070. Por que isto? Irreverência com as coisas de Deus. Irreverência. O povo não estava sabendo o que era ter respeito às coisas de Deus. Faltava instrução. Aí a consequência lá dos filhos de Eli. Desprezaram as coisas do Senhor, era como uma coisa qualquer. Chegou a arca, todo mundo vai lá ver o que tem da arca. O que está acontecendo aí? 50.070 morreram. Curiosidade. Chegaram a Deus com curiosidade. Objeto qualquer. Falta de respeito, falta de temor, falta de ensino para eles. Porque a ordem de Deus era que a arca, como outros objetos do santuário, tinham que ser cobertos com um véu, para ninguém olhar para eles. Tudo tem significado, irmãos. Não é pelo próprio fato, não, de ver ou deixar de ver. São os significados. É como se quiser chegar a Deus de qualquer jeito. Chegar a Deus com curiosidade. Buscar os dons espirituais para ver o que dá.
querendo saber se as coisas que estão escritas estavam ali mesmo. Tem maná aí dentro? A tábua da lei está aí? A vara de Arão está aí? Meu Deus, quanto desrespeito. Observe que os filisteus andaram com a arca para lá, para cá, carregaram para lá, para cá, e não aconteceu nada para eles. Por que para eles não aconteceu isto que aconteceu em Bet-Semes? Eles não sabiam da lei. Não eram chamados de povo de Deus. Não tinha esse privilégio, não tinha essa honra, mas também não tinha uma responsabilidade como Israel deveria ter. Tinha honra, tinha privilégio, mas não tinha a responsabilidade com as coisas de Deus. Pronto, aconteceu o que aconteceu. 50.070. Nem mais um, nem menos um. Não é arredondando o número, não é dando o número exato. Mas serviu de lição em Israel. Já foi um chicote para toda a nação. Deus continua sendo Deus. Digno de toda adoração. Santidade convém à sua casa. Se alguém, muitos, milhares, não o respeitam, mas santidade ainda convém à sua casa. E ele ainda está sentado no trono do juízo. Foi um alerta, um abalo em Israel. Misericórdia de Deus, para não continuar do jeito que estava, sem respeito para com ele, irreverência, desprezando as suas coisas. Como alguém poderia desprezar hoje? Culto de oração, a unção do azeite, a santa ceia e tantas outras coisas que poderíamos citar. Os moradores que restaram em Bet-Semes pediram socorro a uma outra cidade, Kiriat Jearim, e a arca de Deus foi levada para lá. Parece que lá pelo menos tiveram cuidado. Receberam a arca de Deus com mais respeito. Não consta que ninguém foi lá curioso para ver a arca. Ninguém foi lá tocar na arca para ver se o ouro é bom ou não era bom. Teve mais respeito. Alguém já foi constituído para zelar pela arca de Deus naquela casa. Aí sim, aí houve bênção naquela casa e parou a transgressão, parou o castigo de Deus sobre Israel. O novo tempo já iniciava, mas o tempo feio e triste daquela gestão de Eli, com a presença de seus filhos que não conheciam a Deus, acabou aí. Aí está, irmãos, a história de Eli. Em si mesmo poderia ser tudo bem, algumas coisas louváveis, mas não colocou a Deus em primeiro lugar, não o santificou acima de tudo, não o honrou mais do que a seus filhos. A consequência não era só os filhos morrerem, o que ele não teve muito em conta, não levou em conta, mas foi o Israel que estaria ferido e o nome de Deus sendo aborrecido, não respeitado por toda a nação. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender isso. O pecado de homem que seja de homem pode trazer muitos males. Que nós possamos ser dos homens e das mulheres que individualmente e coletivamente sirvam para a bênção no meio do povo de Deus. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.